É possível trabalhar com o digital, fazendo tudo sozinho, tendo um negócio enxuto, que não toma totalmente o seu tempo, que te dá um pouco mais de liberdade, que te dá grana, lucro, e que ainda assim você consegue gerir tudo sozinho? É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, nessa conversa. Tá? Tô aqui com as minhas anotações. Um parêntese, eu gravei 8 minutos desse vídeo anteriormente e tinha esquecido de ligar o áudio. Só percebi depois, então esse vídeo é um recomeço, tá? Mas, cara, olha só. Muitas pessoas elas ficam com medo de iniciar no digital porque o cara olha de fora e pensa, pô, é muita coisa para gerir, é muita coisa para entender. Só que um problema que a gente vê hoje é que as pessoas elas tentam seguir estratégias de uma pessoa que tem uma equipe com dezenas de colaboradores. Os grandes players do digital, cara, por mais que eles vendam no automático, por mais que eles produzam conteúdo e façam a coisa toda, eles têm dezenas de colaboradores. Então, como que você, que quer ter um negócio enxuto, que quer trabalhar da sua casa, tranquilo, sem dor de cabeça, sem ter que gerir uma equipe, como que você quer seguir uma estratégia de um cara que está te falando para fazer o que ele faz, mas o que ele faz envolve uma equipe? Não faz muito sentido, né? Cara, o que eu vou te apresentar aqui é um modelo leve de negócios, onde você consegue fazer grana, trabalhar sozinho. Não precisa necessariamente de você ser um especialista em várias coisas, mas precisa de você entender os pilares desse negócio, tá? É o que eu faço desde 2020. E quando eu comecei a trabalhar com a internet, o meu objetivo era cara, ter um negócio simples que me desse mais liberdade. Eu acho que esse é o erro que muita gente cai. As pessoas elas começam na internet com a possibilidade de eu posso trabalhar da minha casa, tendo um negócio simples, onde eu não precise de coisas mirabolantes para fazer. E aí, o que acontece? A pessoa começa com esse pensamento. E aí passa 1 ano, 2 anos, o discurso, vamos dizer assim, pesado de ostentação, de lucro rápido, de lucro apesar de tudo, acima de todas as coisas, no digital, ele acaba tomando conta das nossas mentes, cara. Eu fui uma pessoa que passou por isso por um tempo, que é aquela ideia de você começa a faturar ali. Aí seu negócio, isso aconteceu comigo quando eu estava faturando R$10.000 por mês. Cara, eu estava faturando 10 mil, morando sozinho, na época eu não era casado e tal. Isso com música, tá? No nicho de música, que é um nicho que eu atuo desde 2020. E aí, pra mim aquilo ali já era maravilhoso, já era ótimo. Só que aí eu comecei a ir na onda do mercado digital, cara, que é a seguinte, olha só algumas narrativas que você vai ver muito por aí. Poxa vida, cara, se você tá faturando R$10.000 por mês hoje, sozinho, imagina quanto você poderia faturar a mais se você tivesse um closer, se você tivesse alguém, se você tivesse um time comercial. Ou pior, se você tem hoje aí R$10.000 de lucro investindo X, imagina só o quanto você estaria faturando se você tivesse investindo 50x. Tá? Tem uma fala do mercado digital, velho, que é muito... Isso, uma vez eu ouvi isso numa mentoria de copy e tráfego. Que é o seguinte, pô, o que você prefere? Você prefere faturar R$80.000 no mês investindo 10, 15? Ou você prefere faturar 1 milhão no mês investindo 500 mil? Qual que é a lógica do mercado? O seu lucro ele vai diminuir à medida que você escala. Isso é uma verdade no tráfego. Quanto mais você investe, mais tende a diminuir o seu ROI, você ganha no volume. Só que puxa vida, velho, por que diabos eu tô aqui faturando 80 mil tranquilo, de boa? Hoje eu não faturo 80 mil, tá? Isso é um valor hipotético. Eu faturo no mês bem menos que isso e eu vou ser bem sincero com você. Poxa, mas o que eu faturo dá para eu sobreviver bem. Sobreviver não, né? Eu sobrevivia na época que eu tava no CLT. Dá para viver bem, com tranquilidade. E, cara, aí você vem nessa narrativa. Você tá lá faturando, sei lá, 15 mil por mês. E aí você ouve essa narrativa e fala, é verdade, cara. Eu estou faturando 15 mil aqui, estou investindo 5 mil por mês, está voltando 15. E se eu investisse 20 mil, 50 mil por mês para voltar 100? Você, primeiramente, precisaria
de pelo menos uma pessoa na sua equipe depois dessa etapa. Por quê? Porque a quantidade de leads que ia chegar seria uma quantidade muito maior, você ia ter que atender muito mais gente, e daí para frente já começa a perca da sua liberdade, que era o que você queria no início do digital. Cara, eu não vim para o mercado digital para montar uma empresa complexa, para ter que gerir pessoas, para ter que lidar com burocracias e complexidades. Eu vim pela expectativa de liberdade, tá? É por isso que eu comecei nesse negócio. Então, a primeira coisa que você tem que entender: existe um teto de faturamento mensal que você precisa definir na sua vida. Qual é esse teto? Eu não sei. Defina um teto que você fala, pô, se eu ganhar isso aqui, cara, de forma realista, para mim tá confortável. Tem gente que, poxa vida, vai ser os 5 mil por mês, que é o cara que está lá no CLT, que ganha 2, 3, quer começar a faturar 5 mil por mês no digital. Tem gente que é 10, tem gente que é 15, tem gente que é 20, tem gente que é 50, não importa. A questão é, com esse modelo de negócio que eu vou te mostrar, você não vai conseguir, cara, fazer 1 milhão no mês, os 6 em 7, aquela coisa toda, seguindo estratégias de pessoa que tem uma folha de pagamento no final do mês muito grande, porque essa pessoa tem equipe, tá? Então, primeiro, é um negócio que você pode viver bem, sem precisar de escalar, sem precisar de matar o seu lucro por causa de mais dinheiro, sem precisar viver para o digital, tá? Porque você vai ver muitos grandes players pregando aí que esse negócio de trabalhar 8 horas por dia não é coisa de empresário. Empresário tem que trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. E isso é uma meia-verdade, tá? Tem fases da sua vida, do seu negócio, que você trabalha muito, cara. Teve fases do meu negócio que eu trabalhei muito. Porém, isso é uma fase. Só que hoje em dia a gente vê, velho, que você tem que ser o workaholic, é o trabalho enquanto eles dormem, aquela coisa toda. Aquela coisa de coach motivacional que ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta, velho, abrir a internet e você vê alguém falando lá que você tem que fazer 16 posts por dia no Instagram, que você tem que postar todo dia no YouTube e que você tem que investir em tráfego e fazer prospecção e aquela coisa toda. Não tem jeito, ninguém mais aguenta. E aqui entra um último ponto, cara. Você vai precisar entender que você vai ter a sensação de estar ficando para trás. Pronto, eu acho que... Por que essa sensação de estar ficando para trás? Porque quando você é uma pessoa tocando o seu negócio, você não pode ficar pulando de galho em galho. Você não pode ficar pulando de estratégia em estratégia. E estratégia, novidade, método, fórmula nova surge todo santo dia no digital. Todo santo dia vai vir alguém falando que aquilo que você está fazendo já está obsoleto, que não funciona mais. Que agora é, por exemplo, eu faço tráfego direto, que é público frio, a pessoa clica, vai para a página de vendas e compra. Cara, beleza, comecei fazendo isso com low ticket. Depois eu subi o preço. Aí veio a pessoa falando, não, low ticket não funciona mais, o que funciona agora é VSL. Aí vem, não, VSL não funciona mais, o que funciona mais é funil de low ticket com funil de quiz. Aí daí para frente, cara, você só vai... Cara, se você seguir essa estratégia, você vai viver frustrado no digital. Aceite a sensação de estar ficando para trás. Por quê? Porque não dá para acompanhar tudo. Dito esta longa introdução, cara, que eu espero que, se você assistiu até agora, você é uma pessoa paciente, provavelmente você vai ter sucesso nesse negócio, porque as pessoas que estão lá vendo reels do Instagram, achando que vão mudar a vida dela com um reels de 1 minuto, uma dica lá solta que aquilo vai mudar a vida dela. Essas pessoas são impacientes e querem resultado imediato, cara. E resultado imediato você sabe que não existe, tá? Dito essa longa introdução, agora a gente começa, de fato, o conteúdo. Primeiro, o que você precisa para ter um negócio digital sustentável e fazer as coisas ali no seu ritmo? Você precisa definir a sua única coisa. O que é essa única coisa? É o que eu chamo de ser reconhecido na sua categoria. Como assim? As pessoas elas erram em querer resolver todos os problemas da audiência dela. O que você precisa? Escolher uma coisa que você vai falar e fincar a sua bandeira ali. Por exemplo, a minha bandeira nesse canal é criar um negócio digital sustentável. Quais problemas envolvem
esse negócio? Envolve copy, envolve tráfego, envolve processo de vendas, envolve produção de conteúdo, envolve a dificuldade da pessoa de gravar vídeos, envolve a frustração da pessoa de já ter tentado métodos aí que fogem da realidade. Então você precisa escolher qual é a sua única coisa. Quando eu falava lá no Instagram, minha única coisa era guitarra. Para quem? Para guitarristas que tocavam na igreja e já tocavam há muito tempo e se sentiam frustrados. Você tem que definir a sua direção única. É isso que vai te destacar dos demais. E aqui entra aquilo que você concorda a respeito do assunto que você quer falar e aquilo que você não concorda, tá? Eu estava até falando com um aluno, um mentorado meu esses dias, o Luan, que é justamente isso. Ele me falando, Daniel, eu sou o tipo de pessoa, velho, que eu sou um cara muito introvertido. Eu não sou o cara que quer ficar mostrando minha vida na internet. Eu sei que tem que produzir conteúdo, mas não quero ficar mostrando minha vida, mostrando as coisas ou causando uma opinião polêmica, igual outro player da minha área e tal. E eu falei pra ele, cara, presta atenção. Você precisa, não é ficar mostrando sua vida, não é ficar mostrando o que você tá comendo, aquela coisa. Você precisa ter uma direção única e mostrar para as pessoas, ó, eu acredito nisso e eu não acredito nisso. A sua opinião na internet, ela precisa ser uma opinião que... Como é que eu posso dizer isso, cara? Que vai trazer divisão. Você não precisa ser o cara polêmico, mas a sua opinião precisa trazer divisão. Por quê? Quando você traz divisão, algumas pessoas concordam com você, outras não. Como assim? Quando eu começo nesse vídeo falando que você não precisa escalar, você não precisa faturar milhões, vão ter pessoas, isso é uma opinião, que divide. Você que pensa da mesma forma que eu, está aqui assistindo até agora. A pessoa que não pensa já parou lá no começo. Quando eu falava de guitarra, por exemplo, uma opinião que eu tinha, cara, é que por exemplo, o cara depender de cifras, né, de acompanhamento visual para tocar é uma coisa que deixa ele travado. Tinha muitas pessoas que concordavam com isso e compravam meu curso para se livrar das cifras. Só que tinha muitas pessoas que achavam que eu era um otário por estar falando aquilo, que as cifras ajudavam pra caramba. Então, é basicamente você trazer aquilo que você acredita, aquilo que você realmente acredita sobre a sua área de atuação. Tá? No marketing digital, por exemplo, funciona fazer lançamento? Funciona, mas eu não acredito, não quero, não vou fazer. Posso mudar de ideia algum dia? Sobre lançamento, talvez não é algo que eu quero fazer. Por exemplo, promessas agressivas, não funciona. PLR, e-book de inteligência artificial, são coisas que eu sou 100% contra e toda oportunidade que eu tiver de descer a lenha nisso, eu vou descer a lenha. Então, quando eu faço isso, as pessoas que concordam comigo, elas passam a se conectar mais comigo, tá? Então, você definir sua única coisa. Segundo, é o seu produto de solução única, tá? Quando você define aquilo que você vai falar, você precisa escolher resolver um problema dessa pessoa. E por que resolver um problema? Porque resolver todos os problemas dessa pessoa é difícil demais. É a ideia de você querer falar com todo mundo e não falar com... Cara, se falar com todo mundo no nicho de marketing digital, puxa vida. Não, eu ia ser invisível. Eu ainda sou muito pequeno aqui, tá? Mas eu já consigo vender. Diferente do nicho de música, onde eu atuo, eu já tenho uma certa relevância. Mas aqui no nicho de marketing digital eu sou muito pequeno. Mas eu seria literalmente invisível se cada vídeo meu tentasse falar com um tipo de público. Imagina, eu faço um vídeo falando sobre funil, outro vídeo falando sobre lançamento, outro vídeo falando sobre sessão estratégica, outro vídeo falando sobre como vender em dólar, outro vídeo falando, sei lá, cara, sobre como vender lá no TikTok Shop. Ia ser irrelevante. Tem pessoas que falam para um público de grande massa que eles trabalham dessa forma. Só que aí entra a coisa, cara. Quando você fala para o público de grande massa, você está atraindo a audiência mais desqualificada possível. E para você que quer ter um negócio enxuto, você precisa da audiência mais qualificada possível. Então, o seu discurso na internet ele já filtra muito bem as pessoas que vão querer trabalhar com você. E você precisa de um produto que seja uma solução única. E esse produto, cara, você tem que ser muito estratégico, tá? Por quê? Porque ele precisa resolver uma dor urgente da sua audiência, onde pega essa fórmula. Para o cara resolver aquela dificuldade, ele vai ter que ter o mínimo de esforço possível
consumindo seu conteúdo, e você vai ter que ter o mínimo de esforço possível para ajudar o cara a resolver essa dificuldade. Quando você acha essa fórmula, você cria o produto perfeito para ser o seu primeiro produto. Quer dizer que vai ser o seu produto principal? Não. Quer dizer que você vai vender isso a vida toda? Não. Eu estou te falando a coisa que vai colocar mais lucro no seu bolso o mais rápido possível. E o mais rápido possível também não é em 24 horas, tá? Mas quando você acha essa fórmula, você consegue vender muito mais fácil, muito mais rápido. Vou repetir. Você cria um produto de uma solução única que resolve uma dor do seu cliente. Para o cara resolver aquela dor, ele consumindo o seu conteúdo, ele consegue resolver aquilo com muito menos esforço que se ele estivesse tentando de uma outra forma. E você precisa de muito menos esforço para dar resultado para esse cara. A forma que você vai ensinar isso, aquela dor que você escolheu resolver, ela não é uma coisa tão complexa assim de se resolver, tá? Vou te dar um exemplo prático de de um produto meu no nicho de guitarra. Meu primeiro produto que bateu R$100 mil no nicho de guitarra. Eu tinha um produto que era o Mapa da Harmonia, que falava de resolver tudo na vida do guitarrista. E aí eu percebi que muitas pessoas que chegavam para mim para fazer as compras por WhatsApp, o Mapa da Harmonia eu vendia ele por WhatsApp, é um processo de vendas que funciona até hoje. Inclusive eu faço ele nesse canal. O Mapa da Harmonia, cara, eu vendi ele por WhatsApp e muitas das pessoas que chegavam para mim falavam assim: Daniel, eu tenho dificuldade de fazer acordes de guitarra. E aí, cara, entra a fórmula, né? Porque era tão fácil do cara ter resultado. Ele aprendia, assistia as aulas ali e o que ele pegava ele já saía aplicando no mesmo dia. E para mim era muito fácil também de ensinar porque não envolvia complexidades. Então, quando você acha essa fórmula, você encontra o produto perfeito para você começar. Pode começar com outros produtos? É claro que pode. Eu estou te dando uma sugestão do que funciona mais rápido. Terceiro, cara, você vai inevitavelmente ter que aprender sobre copy. Você precisa entender sobre copy. O que é copy? É a construção da sua oferta, é a embalagem do seu produto, é a narrativa que você vai criar na internet para vender aquilo que você está buscando, tá? Aqui no digital, cara, a gente vende as nossas ideias. Tem pessoas que vendem as suas ideias de forma totalmente agressiva, ilusória, beirando a mentira, vamos dizer assim, cara. E tem pessoas que conseguem fazer essas coisas de uma forma mais transparente, de uma forma mais realista, vamos dizer assim. Você pode ser o cara. Eu estava até vendo esses dias um anúncio de um cara que o anúncio dele é assim: eu tenho certeza, eu aposto contigo que até o final de 2026, do ano que vem, eu posso colocar 1 milhão na sua conta sem que você tenha que fazer nada técnico, alguma coisa desse tipo. E papapá. É um cara que fala sobre mercado financeiro, se eu não me engano. Você pensa, pô, isso é uma promessa que beira a mentira. Por quê? Porque, velho, quem em sã consciência vai fazer o cara ganhar 1 milhão sem o cara fazer nada? Isso não existe, velho. Isso aí é quase golpe, tá? Por isso que eu sou totalmente contra essa questão de promessas milagrosas. Cara, a verdade vende. Eu não sou o cara que fatura milhões no mês. Eu não preciso falar que eu faturo milhões no mês para te provar, velho, que eu sei alguma coisa de marketing digital. A verdade vende. É simples assim. Então só que você precisa aprender a comunicar isso de uma forma atraente, né? Não quer dizer que, poxa, eu vou chegar aqui e vou simplesmente falar as coisas soltas para você e você vai querer comprar o meu produto. Não é bem assim. Você precisa ter todo ali uma construção da sua oferta, da embalagem do seu produto, de como aquilo ajuda o cara a resolver os problemas dele na vida dele, de como que é a vida do cara atualmente, como que a vida dele pode ser depois que ele passar pelo seu produto. Tudo isso é interessante de você entender e colocar ali dentro da sua narrativa. O quarto pilar é a aquisição de leads. Tá? O que são leads? São pessoas interessadas no seu produto. E aqui a gente tem 2 modelos de aquisição de leads. O tráfego pago, anúncios onde você investe, e você pode fazer o que eu estou fazendo aqui, que é a produção de conteúdo. O que você faz, Daniel? Os 2, eu acho que um negócio digital tem que ter tráfego e tem que ter produção de conteúdo. Por quê? Porque sim, se você depende só de tráfego, fica muito caro. Se você depende só de produção de conteúdo, às vezes trava. Então tem os 2. E por último, cara, você precisa de ter um processo de vendas
que esteja de acordo com aquilo que a gente começou lá no começo. O seu teto, o valor que você quer receber por mês, tá? Porque aí você vai, a partir dos seus processos de venda, você pode ter mais de um. A partir dos seus processos de venda, você vai entender onde você coloca mais energia e tal, e como que você ajusta as coisas para chegar no valor que você deseja. O que são processos de vendas? Cara, é a forma que você vende. Por exemplo, tráfego direto. A pessoa viu meu anúncio, clicou na página de vendas e comprou. É um processo de vendas. WhatsApp, por exemplo, a pessoa viu o meu conteúdo. Por exemplo, você está vendo o meu conteúdo. Eu tenho um treinamento que é o Projeto Norte. Se você clicar no link que está na descrição, você vai cair lá na página do Projeto Norte e tem um botão para você falar comigo no WhatsApp. Isso é um processo de vendas. Eu vou te vender através do WhatsApp, através de uma conversa, ali onde eu vou entender aquilo que você precisa e tal. Então, são processos de vendas diferentes. O que você precisa ficar atento? Geralmente, tráfego direto, onde a pessoa compra sem te conhecer, são para produtos mais baratos, produtos que batem ali até R$ 297 no máximo. A partir de R$ 497, R$ 1.000, R$ 1.500, é interessante que você utilize um contato mais próximo, venda com uma proximidade maior da pessoa. E aí entram outros processos de vendas, onde acontece o que eu chamo de venda consultiva, que é onde, de fato, você vai conversar com a pessoa, entender o que ela precisa para, de fato, apresentar o seu produto. Por quê? Porque quanto mais a pessoa paga no produto, né, mais objeções ela vai ter. Então, mais próximo tem que ser ali esse contato para que haja a compra, tá? E, cara, tudo que eu te falei aqui você pode assistir na internet, tem por aí solto, tá? Mas, se você quiser um direcionamento de quem já viveu isso e de quem ainda está buscando se melhorar nesse processo, tá, no digital, eu tenho muita coisa a aprender, mas eu já alcancei muita coisa também graças a isto, tudo que eu estudei, apliquei e vivi na minha vida. Se você quiser talvez um direcionamento de quem já passou por isso, o Projeto Norte é o seu lugar. É onde eu te ajudo a construir esse negócio digital sustentável sozinho. Lá a gente passa por todas as áreas, né, que você precisa para realmente colocar isso para rodar. Você não vai entrar lá com uma promessa de faturamento de 6 em 7 ou de um número fixo. Eu não gosto de vender promessa, cara. Eu gosto de te mostrar o caminho. Lá dentro você vai, de fato, aprender o caminho, vai entender como giram essas engrenagens no digital para você conseguir ter esse negócio e talvez mudar a sua vida. O link está na descrição, é só você clicar e vir falar comigo, como eu já te falei aqui no WhatsApp. Beleza? Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Goodbye.